Olá, turminha do quarto ano. Eu sou a professora Giovana e hoje nós vamos ter aula de português. Nós vamos iniciar com a correção da aula anterior, conforme a tia havia prometido, certo? Nós observamos esse gráfico e pedia para que vocês respondessem atividades sobre aquele gráfico, certo? Vamos pegar aqui o livro para melhor acompanhar. Qual das alternativas representa a opinião da neurologista Andréia Bacelar? Vocês devem ter marcado qual a opção. Dormir é perda de tempo? Não. Algumas pessoas optam por deixar de lado uma boa noite de sono, correto? Então, essa é a opção correta da questão 1. Vamos seguir para a questão 2. Deixa a tia apagar aqui para poder a gente continuar, certo? Na opção, na questão 2, pergunta o seguinte: segundo os dados do gráfico, em que fase da vida uma pessoa precisa de mais horas de sono? Até os 3 meses, na idade escolar ou dos 18 aos 25? Você deve ter marcado aqui, dos 18 aos 25, correto? Vamos passar para a próxima questão. Questão 3. Qual o mínimo de horas de sono recomendado para uma criança da sua idade? Então, vocês devem ter colocado quantas horas? 9 horas. Muito bem. Passando para a questão 4, diz o seguinte: qual é o limite mínimo aceitável para uma criança da sua idade? O que vocês marcaram? O que vocês escreveram? 7 horas. Muito bem. Quem colocou 7 horas está correto. Na questão 5, tinha para marcarmos V ou F. Primeiro, recém-nascidos devem dormir aproximadamente o dobro, isto é, 2 vezes mais que um adulto. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Acredito que vocês tenham marcado assim. Segunda, adolescentes e adultos jovens têm o mesmo número de horas como máximo apropriado. Verdadeiro ou falso? Também verdadeiro. Vamos seguindo para a terceira frase. Vou tia Giovana apagar para a gente não confundir. Terceira frase diz o seguinte: bebês de qualquer idade precisam dormir mais que os adolescentes. E aí, vocês colocaram verdadeiro ou falso? Acredito que vocês também têm colocado verdadeiro. Muito bem. E por último, os homens devem dormir mais que as mulheres, pelo menos o dobro. Isso é verdadeiro ou é falso? Essa opção, ela é falsa. Acredito que vocês tenham marcado correto, certo? Pedia para que vocês pesquisassem na questão 6 um outro número, além do número 24, certo? Que outra palavra ou expressão indica uma quantidade numérica, além do número 24. O que vocês encontraram lá? 1/3, correto? Acredito que sim. Muito bem, nós terminamos aqui a correção da atividade passada. E aqui nós temos uma dicasinha que diz: palavras que indicam quantidade são chamadas de numerais. Lembra que a tia Giovana falou que nós íamos continuar o assunto da aula passada, que seriam os numerais? Nós agora vamos falar sobre os numerais fracionários. Eles indicam fracionamento de uma unidade, ou seja, suas partes, frações ou divisões. Vamos observar a frase a seguinte: os bebês passam metade do dia acordados e metade do dia dormindo. Nós observamos uma imagem que tem o dia da criança, do bebê, metade acordada e metade dormindo. Nós sabemos que os bebês, eles dormem bastante. Continuando. Vamos conhecer aqui alguns numerais fracionários e os seus
equivalentes em algarismos. Quando nós falamos em meio ou metade, quando nós pegamos uma laranja e partimos ela ao meio ou à metade, como é que a gente vai representar? Dessa forma. A mesma está aqui, dividido ao meio, dividido pela metade. Muito bem. Continuando aqui. Aqui nós temos 1/3. Olha, 1/3. Esse todo aqui foi dividido em 3. 1/3. Certo? Vocês estão compreendendo? Acredito que sim. Agora vemos aqui. Esse todo dividido em 4 partes iguais. Certo? Deu para compreender? A metade, 1/3, 1/4. Acredito que sim, que vocês já conheciam um pouco sobre frações. Aqui, na página 63, nós vamos falar sobre os numerais multiplicativos. E o que vem a ser esses numerais multiplicativos? Diz aqui, ó, eles indicam o número de vezes que algo foi multiplicado. Enquanto no que nós estudamos acima era dividido, aqui, ó, olha só, multiplicativos. Quantas vezes esse número foi multiplicado, certo? Vejamos aqui os exemplos. Deixa eu apagar. A cama da esquerda tem o dobro. Olha a palavra dobro, ela está em destaque. Ela tem o dobro de travesseiros que a cama da direita. Olha só, essa e essa. Uma cama da esquerda, ela tem o dobro de travesseiros da cama da direita. Olha só, estão vendo? Continuando. O dobro é o mesmo que 2 vezes mais. Então, se eu tenho 2 laranjas e a minha mãe tem o dobro, ela vai ter 2 vezes mais a minha quantidade de laranja. Se eu tenho 2 anos e a minha irmã tem o dobro, ela vai ter 2 vezes a minha quantidade. E aqui nós temos um exemplo. Nós falamos em dobro, temos o triplo, temos o quádruplo e também temos o quíntuplo. Dobro sempre 2 vezes. Triplo sempre 3 vezes. Quádruplo sempre 4 vezes. E quíntuplo sempre 5 vezes. Tia Giovana, mas eu ainda não estou sabendo multiplicar, eu não estou entendendo muito bem. Aqui nós estamos estudando, dando início. Eu acredito que vocês... Ah, mas eu não sei. Então você faz assim, se eu tenho 2 bananas e a minha mamãe tem o dobro, você pode colocar lá, eu tenho 2 e ela vai ter mais 2. Você vai chegar no 4. Aos poucos você vai compreendendo. Ó, olha, observa aqui o início. Lembra daquelas dicas que eu dou de memorizar? 3, olha o início, é igual. 4, olha como ela inicia igual. E 5 vezes. Então você, quando você for estudar, você já vai revisando essa parte, observando que aí você vai memorizando. Isso vai ficando no seu cérebro. Eu sei que vocês são muito espertos e rapidinho vão memorizar isso aqui, certo? Passando para a próxima parte, nós temos o mão na massa. Vocês já sabem que sempre quando diz mão na massa, quem vai fazer? É o papai? É a mamãe? Não, são vocês. A tia vai explicar a atividade para que vocês consigam fazer. Lembrando, a correção dessa atividade ela vai ser feita na próxima aula. Muito bem. Complete as frases com os numerais multiplicativos e fracionários correspondentes. Tia, mas como eu vou saber se é multiplicativo ou se é fracionário? Você vai ver o que combina. Vamos ver aqui. Todas as noites eu durmo 2 vezes mais que o meu irmãozinho. Ou seja, se eu digo que são 2 vezes mais, eu vou estar multiplicando ou eu vou estar dividindo? Aí você pensa, 2 vezes mais. E aí você vai completar com o multiplicativo ou o fracionário adequado, certo? Na frase B, diz o seguinte: um adulto precisa dormir 8 horas por dia. Isto é, tracinho de seu dia.
Se ele tem um dia como um todo e ele precisa dormir essas 8 horas, eu vou multiplicar ou eu vou dividir? Eu vou usar um multiplicativo ou um fracionário? Ó, pensa que você consegue. Se você dormir durante 6 horas, passará tracinho do seu dia dormindo. A mesma coisa. Se nós estamos falando do dia como um todo, o que nós vamos fazer? Item D. Minha amiga dorme com 2 travesseiros e eu com apenas um. Eu uso de travesseiros tracinho que ela. Então, tia, mas ainda não compreendi. É só você, memorizar. Se você está usando vezes mais, vai ser pela lógica o quê? Multiplicativo. Se você tem um todo que está sendo dividido, você vai usar o quê? Os fracionários, tá certo? Vamos continuando aqui. Na página 64, que é a última que vocês vão fazer atividade, diz o seguinte: uma pesquisa foi feita em uma turma com 30 crianças para saber quais eram as principais atividades que elas realizavam antes de dormir. O que será que essas crianças realizam antes de dormir? Analise com atenção o gráfico que mostra os dados obtidos e responda às questões. A tia Giovana já ensinou para vocês a fazer a leitura de gráfico. Nós temos uma cor no todo e temos a nossa legenda. A legenda significa o quê? Quem lembra? O que essa cor aqui quer dizer? Então, quando eu observo essa cor e eu vejo aqui ler, essa quantidade de crianças faz o que antes de dormir? Ler. E aí você vai vendo a cor, o que cada uma faz e a quantidade. E vocês, o que fazem antes de dormir? Ler, usar o celular, ouvir música, ver TV ou jogar videogames. Só tem coisas interessantes aqui, né? Então diz aí pra mim o que vocês fazem. Muito bem, então vamos continuar. Qual é a atividade mais frequente entre as crianças participantes da pesquisa? Aí você vai olhar e vai escrever a atividade mais frequente por essas crianças aqui, tá bom? Continuando. B. Qual é a atividade menos comum entre as crianças participantes da pesquisa? Qual é a que menos aparece lá? Você escreve aqui novamente. Tá certo? Essa atividade nós vamos fazer de uma forma diferente. Olha só aqui. Com os demais alunos da sala. Agora é com você. Com a ajuda do professor, junte-se a 9 colegas. E agora, tia? Nós não estamos na sala, nós estamos em casa. Eu não vou fazer essa atividade? É claro que vai. Quem vai fazer o papel dos seus colegas? Os seus familiares. Tia, mas nós estamos em isolamento, estou só eu, meu pai e minha mãe. Não tem problema, você liga. Vovó, quero fazer uma pesquisa com a senhora da minha atividade. A Giovana disse que eu ligasse para você. É uma forma de você matar a saudade da vovó, do vovô, do titio, do primo, do amigo da escola. Quem tem contato no WhatsApp com outro colega? Pergunta e faz. Você vai pegar 9 pessoas, não importa se são crianças, se são adultos, o importante é que tenham 9 pessoas para participar dessa pesquisa, certo? Vamos lá, preencher o gráfico abaixo usando indicativos de cores para pintar o número de crianças, de adultos, de idosos, ou a mamãe, ou o papai, ou o vovô, ou até a tia Giovana. Pode me perguntar que eu digo, tá bom? O que eles fazem antes de dormir? Ler, usar o celular, ver TV, jogar videogame. Daí você vai usar essas cores que estão indicadas aqui para completar esse gráfico. Tá certo? Então, quando tem aqui número de crianças, a gente desconsidera. São números de pessoas. Ou se você tem contato com 9 crianças, você pode perguntar a elas. Daí a nossa atividade, ela vai finalizar aqui, porque a próxima página, 65, ela é para a próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido, certo? Fracionários e multiplicativos. Multiplicar já está dizendo, multiplicativos. E os fracionários você vai dividir.
Na próxima aula, a tia faz a correção dessa atividade, certo? Qualquer dúvida, o que vocês precisam fazer? Entrar em contato com a tia Giovana, sinalizar, pede o papai para mandar uma mensagem ou você mesmo manda. Pergunta, tia Giovana, eu não entendi essa questão. Eu vou estar a pontos para solucionar, para ajudar, para fazer juntos com vocês, tá certo? Então eu deixo aqui o meu abraço, espero vocês aqui na próxima aula, que vocês tenham um bom dia, bons estudos e, ó, mão à massa, não deixa de fazer atividade, combinado?